Imagina viver dentro de uma ficção, em um mundo distópico, no qual o desmatamento toma tamanha proporção que não existe mais recursos naturais. Os humanos, a sociedade, vive em constante guerra, tentando buscar recursos para a própria sobrevivência. A água potável já não existe mais, está em pequena quantidade. E, infelizmente, essa realidade já está perto de acontecer, caso mudanças drásticas na nossa comunidade, na nossa sociedade, não sejam efetivadas logo. Nesse contexto, eu me chamo Robert Ferraz, sou estudante do Colégio Oficina, Vitória da Conquista, Bahia, e a minha orientadora é Mônica Abreu. A temática da pesquisa se baseia-se em o desmatamento em Vitória da Conquista e região e a percepção da população conquistense. Uma frase para introduzir essa temática é situada por Pitágoras: enquanto o homem continuar a ser destruidor, impiedoso dos seres animados dos planos inferiores, não conhecerá a saúde nem a paz. Enquanto os homens massacrarem os animais, eles se matarão uns aos outros. Aquele que semeia a morte e o sofrimento não pode colher a alegria e o amor. Nisso, podemos perceber um grande peso nessa frase, quando interpretamos que, a partir do momento que o homem massacra, o homem destrói, o homem desmata, o futuro próspero não é evidenciado. Se um futuro próspero existir. Nisso, a metodologia aplicada nessa pesquisa se baseia-se em um modelo qualitativo, por meio da revisão da literatura, trazendo à tona revistas, jornais, artigos e dissertações, uma análise perante a legislação para ver se a legislação é eficiente mediante ao meio ambiente e os órgãos ambientais. Já o modelo quantitativo, trazemos um questionário feito no Google Forms, direcionado para 43 indivíduos que moram em Vitória da Conquista para perceber o pensamento desses indivíduos mediante o desmatamento. Com isso, também é evidenciado uma entrevista direta com a Secretaria do Meio Ambiente de Vitória da Conquista e Cândido Sales. Vitória da Conquista é a principal cidade do sudoeste baiano e ocupa o terceiro lugar de maior município da Bahia, em torno de 343 mil habitantes, de acordo com o IBGE em 2021. Nisso, em questão do setor econômico, Vitória da Conquista assume a sexta posição, tendo também a participação do Produto Interno Bruto estatal, com 2,29%. Com isso tudo decorrendo em Vitória da Conquista, fica ainda mais evidente que setores como construção civil, educação e saúde afeta drasticamente o crescimento do município. Com isso, esse progresso econômico em torno de Vitória da Conquista faz ele se transformar em um centro econômico, um centro de distribuição e um centro atrativo para o desenvolvimento de vários setores. Com isso, ele se torna algo atrativo para os indivíduos, contendo um aumento drástico no crescimento populacional. Nisso, alguns setores, como a construção civil, é tão alavancado que o descarte irregular de resíduos se traz à tona, afetando tanto áreas de preservação quanto reservas ambientais. Temos o exemplo da Serra do Periperi e o Poço Escuro. Com isso, o Parque Municipal da Serra do Periperi é uma unidade de conservação que contém cerca de 1.300 hectares de área e 15 quilômetros de extensão. Ele foi criado a partir do Decreto 9.480/99, com o intuito de legitimar medidas de preservação. Mas quando paramos para analisar a Serra do Periperi, fica à tona que esse decreto é muito falho, porque há a extração efetiva de pedras, areias e granitos, tanto quanto o desvio das nascentes que há na Serra do Periperi, que interliga o rio Berruga, além do descarte inadequado de resíduos.
Já no Poço Escuro, também é muito afetado mediante ao crescimento desregulado de Vitória da Conquista, afetando tanto a sua riquíssima fauna e flora. Mas, quando paramos para analisar o desmatamento, podemos perceber que o desmatamento não só se baseia naquele ponto. Também podemos se basear no mau uso dos recursos naturais, na poluição e na expansão urbana, trazendo grande peso na redução do número de habitats para as espécies. Mesmo que as causas sejam diversas, na maior parte, quem são os culpados são as atividades humanas. Quem são os culpados são os humanos. Isso, trazendo a perspectiva de Aristóteles, podemos perceber que os seres humanos são seres políticos e que devem pensar no dia do amanhã. Mas, a partir do momento que não pensamos no dia do amanhã, vemos que essa política é falha e que a sociedade está em completo colapso. Nisso, esse colapso é evidenciado a partir do momento que a sociedade se torna cada vez mais exploradora de recursos naturais e não se preocupa com os impactos socioambientais, tendo em vista as áreas de preservações que são corrompidas para a exploração e extração em grande escala. Nisso, podemos trazer a perspectiva do nosso questionário, da visão dos habitantes de Vitória da Conquista mediante ao meio ambiente, mediante ao desmatamento. Nisso, a primeira pergunta que se engloba é se você conhece dados sobre o desmatamento da Serra do Periperi e do Poço Escuro. E cerca de 65% conhecem e 35% não. 35% é um número um pouco alto, mostrando que não é uma temática tão evidenciada pela população, não é tão pesquisada pela população e não é tão evidenciada pelo meio midiático e também pelo meio estatal. Já a segunda pergunta engloba qual é a melhor forma para erradicar o desmatamento nas áreas de preservação em Vitória da Conquista. Os resultados mostram que, em primeiro lugar, engloba a fiscalização, com 26%, em seguida temos a educação ambiental, com 23%, reflorestamento, com 19%, políticas públicas, com 16%, redução dos poluentes industriais, 9%, e não responderam, 7%, mostrando que a população de Vitória da Conquista acha que a forma mais eficaz de erradicar o desmatamento é por meio da fiscalização. Nisso, temos a entrevista com a Secretaria do Meio Ambiente de Vitória da Conquista, que aponta que a causa do desmatamento no município é interligada com a urbanização e a mineração, além do meio mais efetivo para a diminuição do desmatamento, a conscientização, pela entrega de um módulo feito pela prefeitura, além também da implantação pelo meio midiático. Nisso, com os resultados obtidos no questionário, a população aponta que as maneiras mais eficazes de diminuir o desmatamento seria por meio da criação de políticas públicas, fiscalização e reflorestamento. Nisso, esse método já foi implantado em outras regiões, como, por exemplo, a região da Amazônia, que a partir do ano de 2004, quando esse método foi implantado, o desmatamento desacelerou em torno de 80%, sendo um número muito grande, de acordo com o INPE 2021. Nisso, cabe perceber que a educação ambiental, mesmo sendo fundamental, aparece como uma medida muito tímida implantada pela prefeitura, porque a sua implementação parece não estar tão integrada mediante a sociedade interligada com o ecossistema a ser preservado. Nisso, a conscientização da população por meio da educação efetiva e políticas públicas voltadas para a preservação, bem como a fiscalização, deveriam ser um caminho efetivo para diminuir esse desmatamento, mas não é evidenciado pela prefeitura, então é algo que tende a ser resolvido, que pretende ser evidenciado, tanto pelos indivíduos quanto pelo Estado. Nisso, na entrevista com o secretário do Meio Ambiente de Cândido Salles,
é mostrado que as causas do desmatamento no município é interligado com a retirada da mata ciliar, que em 2021 ocasionou fortes enchentes no município, além da má utilização das águas, como irrigação irregular, desvio do leito do rio e diversos outros pontos. Nisso, a consequência enfrentada pela população é viver à mercê de governantes irresponsáveis e também a devastação natural, que prejudica drasticamente a sociedade. Com isso, é muito evidenciado pelo o secretário do Meio Ambiente que recursos mediante esse cuidado ao Rio Pardo, que é o rio que passa por Cândido Sales, é cada vez mais escasso, tanto pelo meio federal quanto pelo meio estatal, já que o rio é algo que não só engloba o estado da Bahia, mas também engloba o estado de Minas, então é um rio federal. Nisso, verbas não são mandadas, ou que são mandadas são insuficientes para a proteção dessa mata ciliar. Com isso, podemos concluir que a expansão econômica da cidade de Vitória da Conquista, infelizmente, não se difere de outros centros com relação aos desmatamentos das áreas de preservação. Este estudo, de forma breve e específica, evidenciou os problemas relacionados à degradação do meio ambiente em áreas de preservações ambientais, como a Serra do Periperi e o Poço Escuro, e, ademais, exibiu a desinformação perante a população de Vitória da Conquista a respeito de problemáticas envolvendo o desmatamento enfrentado, bem como foi capaz de mostrar as respostas da população, deixando clara a necessidade de ações mediante a conscientização da população. Nisso, também cabe ressaltar a falha nas políticas públicas e a falta de fiscalização, trazendo à tona um, um meio de resolução do projeto na criação de uma extensão que interliga tanto a população, a sociedade, quanto o Estado. A partir do momento que essa extensão faz denúncias, a população pode denunciar áreas que estão em desmatamento ou áreas que são interferidas por ações humanas. Nisso, essa extensão tem como uma parte voltada à conscientização a maneiras como o ser humano pode diminuir o desmatamento e também o mapeamento de denúncias. Nisso, tudo que for denunciado vai aparecer nesse mapeamento. Com isso, eu só tenho a agradecer por apresentar essa pesquisa, por fazer essa pesquisa. Qualquer dúvida, é só adentrar o meu e-mail. E tenho muito a agradecer ao Colégio Oficina e à Feira Brasileira de Jovens Cientistas. É isso.